A solidão era a única companheira de Francisca, uma mulher idosa sem família, que passou toda a sua vida procurando pelo filho perdido. Agora, ela passava os seus dias olhando pela janela do pequeno quarto de hospital onde estava internada. Seus olhos cansados buscavam qualquer sinal de esperança, mas a realidade era implacável. Ela estava sozinha. Mas apesar disso, ela não perdia a sua doçura e simpatia. Dona Francisca conquistou a todos no hospital, sempre preocupada com a vida dos médicos e enfermeiros, que acabavam se sentindo tão próximos dela que contavam do seu dia, dos seus problemas. Francisca ouvia tudo com muita atenção e sempre dava seus sábios conselhos. Uma das enfermeiras, chamada Amanda, a mais jovem do hospital, estava comentando com as colegas de trabalho sobre a rotina com Dona Francisca. Ela é uma mulher tão doce. Eu sinto que eu estou cuidando da minha vozinha quando eu cuido dela. Ela se preocupa tanto comigo que parece que é ela quem está cuidando de mim. A mais experiente das enfermeiras, Mariana, tratou logo de avisar. Isso acontece de tempos em tempos, Amanda, mas eu aviso que você deve tentar manter uma certa distância dela. Uma distância emocional. Continue sendo gentil e fazendo o seu melhor para cuidar dela, mas não se envolva muito. Infelizmente, o caso dela é terminal e ela vai ficar nos cuidados paliativos. Como ela não tem família, ela não vai ser mandada para casa. Vai ficar com a gente até o fim. E quando ela partir, você não pode estar tão envolvida. Você precisa continuar firme para fazer o seu trabalho. A partida de um paciente, por mais querido que seja, faz parte da nossa rotina. Não pode interferir no tratamento que os outros precisam. Amanda passou a ter um pouco mais de cuidado a partir de então, mas as conversas sobre Dona Francisca continuavam. Era difícil até para a experiente Mariana não se envolver com a doçura daquela idosa, que até mesmo ali naquele quarto de hospital contava da sua busca pelo filho perdido. Dona Francisca contava: "Meu filho foi roubado de mim ainda no hospital. Eu só segurei ele 3 vezes, mas eu nunca vou me esquecer do amor que eu senti. Mas o pior de tudo é que eu fui desacreditada por todos, dizendo que eu tava louca, que eu não tinha tido filho nenhum, que o hospital não perde bebês desse jeito. Eu me vi sozinha no mundo e sem ninguém para recorrer. Eu até tentei ir na TV para ver se contavam a minha história, mas disseram que eu tinha que encontrar mais gente com história parecida para fazer a reportagem render." Amanda perguntou: "E o seu marido, Dona Francisca? Ele não te ajudou?" A idosa respondeu: "Eu fui mãe solteira com 20 anos. Imagina só, naquela época. Minha família, minhas amigas, todo mundo se afastou de mim. Eu fiquei sozinha nesse mundo. Só o que me motivava a seguir em frente era o meu filho. Eu sabia que em algum lugar ele estava. Eu ia procurar e ia encontrar. Mas até hoje nada. Teve uma época que eu quase perdi as esperanças. Quando eu fiz 40 anos, eu conheci um homem, me apaixonei por ele e pensei que eu fosse recomeçar a minha vida. Mas ele queria filhos e os filhos não vieram. Ele foi embora e eu retomei a minha busca. Eu fiquei pensando que o meu corpo não queria ter outro filho até eu encontrar o meu filho perdido." Dona Francisca percebeu na expressão de Amanda um misto de espanto e pena. Então, ela mais uma vez deu o seu mais sincero sorriso para animar a jovem enfermeira. Eu vi isso como um sinal, sabe? De que eu não deveria desistir, que um dia eu ainda iria encontrar o meu filho. E eu vou, se Deus quiser, eu vou encontrar o meu filho. Assim que eu sair do hospital, eu vou dar de cara com ele. Quem sabe até aqui na esquina mesmo. Os caminhos de Deus são misteriosos. Eu tenho fé que eu não vou descansar enquanto eu não encontrar o meu amado filho." Amanda terminou seu serviço e se despediu daquela doce senhora, tão esperançosa, apesar do seu diagnóstico tão terrível. Na sala de descanso, Amanda confessou para os seus colegas: "Eu tenho tanta pena da Dona Francisca, coitada.
nunca vi um paciente com uma história de vida tão tocante quanto a dela. Cada vez que eu entro no quarto dela, ela me conta uma história de vida e da busca pelo filho perdido. Uma história mais triste que a outra, coitada. Mas o que me quebra mesmo é a esperança dela de que ela ainda vai achar esse menino. Quer dizer, menino não, né? Que hoje em dia já é um homem feito. Mariana comentou. Tadinha, até eu fico com dó. Ela tem tanta esperança de que vai sair, mas ela tá no paliativo, não tem família, não tem nem como mandar ela pra casa. Mas ela tem essa esperança tão forte que parece que ela não vai descansar enquanto não encontrar esse bendito desse filho perdido. Ali no canto, bastante quieto e pensativo, estava o Dr. Carlos, que era quem cuidava do caso da Dona Francisca. Ele também já tinha se sentido tocado pela história dela, apesar de passar menos tempo com a mulher do que as enfermeiras, que cuidavam dela o dia todinho. O médico estava ouvindo atentamente a conversa das enfermeiras e sentiu dentro do peito uma vontade estranha, como se fosse um chamado. Ele se lembrou do seu juramento e do que aprendeu nas aulas sobre cuidados paliativos e como dar o melhor conforto para um paciente nessas condições. Sem entender muito bem o que estava o guiando, ele decidiu que faria Dona Francisca finalmente se encontrar com o filho perdido. Nem que para isso ele tivesse que se passar por esse filho dela. Mariana chamou a atenção do médico. Doutor? Doutor Carlos? Aconteceu alguma coisa? Ele, tentando disfarçar o seu plano, apenas comentou. Não, nada. Eu tava aqui lendo o prontuário da Dona Francisca pra ver se precisava fazer algum ajuste e eu me perdi na conversa de vocês. Eu acho muito bonito a atenção que vocês têm com ela. A Dona Francisca é uma mulher muito solitária e muito carente. Essas conversas que vocês têm com ela enquanto cuidam dela é o melhor remédio que ela poderia receber. As duas enfermeiras ficaram muito orgulhosas e felizes com o elogio. Afinal, o Dr. Carlos tinha a fama de ser muito rigoroso e muito exigente. No dia seguinte, bem cedinho, o médico tomou coragem e começou com o seu plano para realizar o último desejo de Dona Francisca. Ele se sentou ao lado dela na cama, da forma como apenas os familiares fazem, nunca um profissional. O Dr. Carlos parecia muito à vontade, mas no fundo, ele tinha medo que a mulher descobrisse a sua farsa. Dona Francisca despertou com a visão do médico e sorriu preocupada. Doutor, aconteceu alguma coisa? Faz tempo que está aí? Eu aqui dormindo? Que falta de educação a minha, não? O médico sorriu de volta e, olhando nos olhos dela, a acalmou. Não, tá tudo bem, Dona Francisca. Eu posso te chamar apenas de Francisca? Eu não sei, desde que a senhora chegou aqui, eu sinto uma coisa diferente. Eu fico querendo vir aqui no seu quarto para ouvir as suas histórias. Ela ficou mais tranquila e comentou. Pode vir sempre. Eu adoro contar histórias. Mas eu sei que o doutor é muito ocupado. Não tem tempo para ficar perdendo comigo. Ele afirmou. Imagina, não é perda de tempo. É até uma espécie de terapia para mim. Eu sinto que eu tenho uma ligação com a senhora. Sabe, eu não tive mãe. Eu fui criado em um orfanato por freiras. Eu entendo a sua dor e a sua vontade de encontrar o seu filho perdido. Se eu pudesse encontrar minha mãe, mas eu não sei nem por onde começar. Se eu soubesse, eu também estaria procurando. Ela passou a mão no rosto do jovem médico e disse: ela pode estar mais perto do que você imagina. Não perca as esperanças, Dr. Carlos. O Dr. Carlos ficou um pouco sem graça por fazer aquela senhora acreditar na sua mentira. Afinal, ele foi criado por uma tia distante, mas ele tinha mãe. Ela era muito pobre, ele nunca chegou a conhecê-la, mas a história dele não era a mesma de Dona Francisca. Mesmo assim, ele seguiu firme em seu objetivo e perguntou com gentileza: Dona Francisca, a senhora já tentou de tudo para encontrar seu filho? Os olhos de Francisca se encheram de lágrimas enquanto ela respondia com tristeza. Sim, doutor, sim. Eu busquei em todos os lugares. Fiz inúmeras ligações. Coloquei anúncios em jornais. Mas eu nunca tive notícias dele. Até na televisão eu fui. Tinha uma matéria no Fantástico sobre crianças desaparecidas.
Tantas mães encontraram os filhos ali, mas eu não tive essa sorte. Quem sabe ele ainda vai aparecer pra mim, nem que seja pra gente se despedir, sabe? Eu queria muito dizer que eu amei muito meu filho e que eu busquei por ele todos os dias antes de partir. O médico segurou firme a comoção, mas ela percebeu e perguntou: aconteceu alguma coisa, doutor? Foi por causa do que eu falei? Ele se levantou, meio sem jeito, e arrumou o jaleco, afirmando: Não foi nada não. É que eu me distraí e percebi que eu estou atrasado para minha primeira consulta do dia. Mais tarde eu volto pra gente continuar essa conversa, tá legal, dona Francisca? Mas o médico sabia que ele não poderia voltar, por mais que ele quisesse. Ela teria que chamar por ele. Assim, ele foi embora do hospital, vestindo uma camiseta curta e fazendo questão de se despedir das enfermeiras que cuidavam da mulher. O Dr. Carlos ia sair de férias, uma viagem internacional. Dona Francisca estava bem acordada e alerta quando Amanda e Mariana entraram para realizar a rotina de cuidados com ela. Tanto é que elas estranharam. Amanda perguntou: por que acordou tão cedo, Dona Francisca? Perdeu o sono, foi? A idosa respondeu: eu tava conversando com o Dr. Carlos. Mariana estranhou: eu até agora não entendi. Ele saiu de férias? O que foi que ele veio fazer aqui? Francisca falou: que estranho. Ele veio me visitar. Ele não me examinou nem nada. Só sentou aqui na cama e conversou comigo. Depois foi embora. Ele me contou que ele também não foi criado pela mãe, que ele cresceu num orfanato de freiras. Mas o que é mais estranho é que eu fiquei com uma impressão... deixa pra lá. Deve ser coisa da minha imaginação. Mariana ficou em silêncio, mas a Amanda não aguentou a curiosidade e perguntou: o que foi, Dona Francisca? Ele agiu de forma estranha? Pode contar o que aconteceu pra gente. Dona Francisca comentou: ele parecia emocionado. E quando se levantou e foi arrumar o jaleco, parece que eu vi uma marca no braço dele. Assim, um sinal, sabe? Amanda questionou: mas o que é que tem de estranho nisso? A idosa respondeu: meu filho tinha um sinal assim. Eu não sei se eu ainda estava dormindo, sonhando, mas eu podia jurar que era o sinal de nascença do meu filho. Amanda não percebeu o que isso significava, mas Mariana tinha reparado bem no médico de camiseta e afirmou: eu vi, Dona Francisca. Não foi imaginação nem sonho não. Ele tem mesmo um sinal. A senhora falou que ele foi criado em um orfanato, não é mesmo? E ele tem um sinal como seu filho? Será que é possível? Será? É muita coincidência. Dona Francisca ficou pálida e Amanda tomou a decisão. Será que dá tempo de falar com ele antes de ele embarcar? Que horas partiu o voo dele? Mariana também não sabia, mas disse: dá um jeito de falar com ele. Vai até o aeroporto, não sei, eu seguro as pontas por aqui. Amanda pegou um táxi e foi direto pro aeroporto, ainda com as roupas de enfermeira, tamanha pressa. O médico estava prestes a embarcar pro seu voo, mas Amanda não imaginava o quanto ele estava aflito com isso. Assim que ele viu a enfermeira se aproximando, ele soube que seu plano tinha dado certo, mas fingiu surpresa. Amanda, aconteceu alguma coisa? É uma emergência? Ela respondeu: é a Dona Francisca. Doutor, eu acho que encontramos o filho dela. Ele fingiu não entender. É mesmo, é? Que bom, que bom. Mas por que você veio até aqui me dizer isso? Amanda então revelou: é você, Dr. Carlos. Você é o filho perdido dela. A Dona Francisca viu essa marca no seu braço e reconheceu. Ela sempre disse que o filho dela tinha uma marca de nascença como essa. É que ela nunca deve ter mencionado isso pra você, ou então você saberia. Se a Mariana não tivesse visto o senhor hoje de manhã com essa camiseta, ninguém iria saber. O senhor não pode embarcar nesse voo, a sua mãe tá te esperando. O médico, ainda fingindo surpresa, saiu da fila do embarque, dizendo: calma, as coisas não são tão simples assim. Isso seria uma coincidência incrível. Eu acho que uma coisa dessas é impossível. Mas olha, eu sei como a Dona Francisca deve estar alterada. Eu não posso embarcar com ela nesse estado. Eu vou remarcar a minha passagem
e vou voltar com você pro hospital para conversar com ela. Vamos desfazer esse mal-entendido hoje mesmo. Amanda finalmente caiu na real e percebeu o absurdo da situação. Ela voltou muito envergonhada no táxi, não conseguia nem falar e nem encarar o médico. Ela apenas dizia: "Me perdoe, doutor, não queria ter estragado suas férias." Ele afirmou: "Ah, que isso, não tem problema. Eu não poderia ir e deixar a dona Francisca desse jeito. A culpa foi minha, eu não deveria ter ido fazer essa visita para ela. Mas é que a conversa de vocês ontem me emocionou muito. Eu queria fazer um pouco de companhia para ela antes de viajar. Só isso." Assim que ele chegou no hospital, foi ao quarto de Dona Francisca, acompanhado de Amanda e Mariana. Ali, ele tentou explicar que tudo foi um mal-entendido, mas Dona Francisca descreveu com perfeição o sinal que seu filho tinha. Carlos ficou pálido e caiu de joelhos ao lado da cama de Francisca. Ele levantou a camiseta e mostrou o exato sinal do filho dela. Dona Francisca, que há muito não conseguia se levantar da cama, deu um jeito de se virar para abraçar o filho. Carlos chorou muito, emocionado por encontrar a mãe. Ela dizia: "Eu sempre te procurei, filho. Eu nunca desisti de te encontrar. E agora eu te encontrei." Carlos falou: "A senhora estava me chamando, mãe. Todos esses anos e só agora que eu ouvi o seu chamado. Eu tô aqui, mãe. Eu tô aqui." Carlos aproveitou suas férias para passar todos os dias com Dona Francisca. Ninguém mais duvidava disso. Ele era o filho perdido daquela senhora. Ele tinha apenas um medo: de que a imprensa fosse aparecer e revelar a farsa, quem sabe até encontrando o verdadeiro filho dela. Mas o tempo deles foi curto demais para isso. Dona Francisca partiu enquanto dormia, apenas alguns dias depois de encontrar o filho perdido. Ela tinha um sorriso no rosto, o sorriso que era sua marca registrada. Mas dessa vez, o sorriso não escondia sua dor, era um sorriso de quem finalmente encontrou a paz. Mesmo não sendo o filho de verdade dela, o Dr. Carlos decidiu cuidar do enterro daquela mulher. Afinal, ela merecia um pouco de dignidade. Ele não poderia deixar que ela fosse enterrada como indigente. Ele pegou os documentos dela no hospital e descobriu uma coisa muito estranha. O nome dela era Francisca Alves de Souza. Carlos não podia acreditar. Afinal, ele foi criado por uma tia distante, mas na sua certidão de nascimento constava o nome de sua mãe, Francisca Alves de Souza. Um nome que ele já havia até esquecido. Afinal, sua tia dizia que sua mãe havia falecido há muitos anos. Mas tudo mudou quando ele foi apagar a marca que havia feito no braço. A marca que ele tomou cuidado para fazer o mais parecida com a forma como Dona Francisca descrevia a marca de seu filho. Mas por mais que o Dr. Carlos tentasse, aquela marca não saía mais. Ele chegou até mesmo a ir num dermatologista, que garantiu que aquilo não era uma mancha de caneta, e sim uma marca de nascença. Carlos não podia acreditar. Ele mesmo tinha feito aquela marca. Ele pegou fotos antigas de quando era criança, e lá estava a marca que ele tinha certeza que nunca teve. Carlos finalmente aceitou dar entrevistas na TV para contar a sua história. Ele percebeu que a sua ligação com a Dona Francisca era verdadeira. Ela era sua mãe de verdade. E sempre que ele visitava o túmulo dela, ele sentia a presença e o amor que a sua mãe sempre teve por ele. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima história.